paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 da classe dos pré-adolescentes, nesse quarto trimestre da CPAD. Nesse trimestre, nós estamos estudando nessa classe sobre o tema Sábios Conselhos de Provérbios para o pré-adolescente cristão. E a aula de hoje, lição de número 5, trata sobre o seguinte assunto: aprendendo em família. E eu espero que o Senhor Jesus confirme uma palavra toda especial também no teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você me ajuda muito a falar de Jesus, compartilhando a palavra de Deus e alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário de onde você está me assistindo. Coloca o nome da tua cidade, o nome da tua igreja, eu quero te conhecer. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra muita coisa boa aqui no canal e isso está disponível no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer, navegar e indicar para alguém em Jesus. Eu espero muito que essa aula seja edificante para você e que você seja um instrumento na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5, aqui da classe dos pré-adolescentes, nesse quarto trimestre da CPAD, em 2022. Na lição de hoje, nós estamos estudando, nesse quarto trimestre, Sábios Conselhos de Provérbios para o pré-adolescente cristão. A aula de hoje procura trabalhar sobre esse tema à luz de Provérbios. Aprendendo em família. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que estão aqui na lição. A primeira delas está, então, em Provérbios, capítulo 4, versículo 1 ao 5. A segunda também está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Apresenta o que a Bíblia diz, que se localiza em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Que essa palavra, então, edifique você e que você seja um instrumento em Jesus. Se você deseja saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que de segunda a sexta-feira eu estou sempre postando aula para você aqui ao meio-dia. E toda sexta-feira ao meio-dia é o dia marcado da classe dos pré-adolescentes. Toda sexta você tem encontro comigo aqui no canal. É claro que eu sempre posto aula com antecedência para você ter acesso ao nosso material, estudar com a gente, se preparar para ministrar uma aula extraordinária para os teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E eu acredito que o Senhor vai te usar poderosamente. Então, toda sexta, ao meio-dia, eu te espero por aqui, para a glória de Deus. Hoje nós estamos trabalhando sobre esse tema Aprendendo em Família. É muito importante você relembrar que toda a Bíblia defende a família. A família, ela faz parte desse padrão bíblico, como projeto de Deus, como plano de Deus. E como cristãos, nós valorizamos então a família. É importante você relembrar também que, à luz de Provérbios, a família é colocada aqui em primeiro lugar. O aprendizado familiar vale a pena, faz parte de uma construção educacional à luz do texto de Provérbios. Se você olha para os dias bíblicos, nós vamos perceber que os filhos aprendiam com os pais. Quando a criança alcançava a idade de 5 anos, ela então aprendia com o pai uma profissão. Quando a criança ainda não tinha 5 anos, ela acompanhava a sua mãe nos afazeres domésticos. O aprendizado é passado de geração a geração. Aquilo que foi aprendido com seu pai, repassado então para os seus filhos. Isso é fundamental. E Provérbios nos ensina então a honrar a família, honrar os nossos pais, honrar aqueles que são as pessoas que cuidam de nós.
E isso vale muito a pena. O próprio texto, escrito então por Moisés, descrevendo como princípio familiar, ele diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que honra o pai e mãe, porque alcança então vida longa. Para a gente entender isso melhor, vamos então para o nosso primeiro ponto, que trata nesta lição sobre o seguinte assunto: a família, lugar de aprendizado. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, por gentileza, deixa aí teu comentário. Coloca de onde você está me assistindo. Coloca aí o nome da tua cidade, o nome da tua igreja, eu quero te conhecer. Nesse primeiro ponto, nós vamos perceber, à luz de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que os pais, eles ensinavam os filhos. Eles ensinavam os filhos, especialmente nesse crescimento educacional para ser uma pessoa de bem. Existia um provérbio antigo que era apresentado nos dias bíblicos, que um pai que não ensinasse um filho uma profissão, ensinava esse filho a ser ladrão. Quem comenta sobre isso é William Collerman, trazendo em seu comentário, em seu texto, sobre a cultura dos dias de Jesus. Há aqui uma sessão de aprendizado muito forte presente dentro da Bíblia. O pai e a mãe tinham a responsabilidade de levar os seus filhos ao crescimento educacional, de levar os seus filhos à aprendizagem. E essa aprendizagem vinha de berço. Tratava então sobre o caráter, sobre a moral de cada um. Na Bíblia, nós vamos encontrar diversos exemplos de pessoas que aprenderam com seus parentes, com a sua família. E aqui na lição, nós vamos destacar diversos exemplos com você. O primeiro exemplo está então no primeiro subtópico, onde nós vamos aprender sobre os filhos de Noé. Gênesis capítulo 7, versículo 1, versículo 7, capítulo 9, versículo 1, ilustra para a gente o exemplo dos filhos de Noé. A Bíblia destaca que os filhos de Noé foram convencidos, aprenderam com seu pai Noé a temer o Senhor e acreditaram na promessa e no projeto de Deus a respeito do dilúvio. Eles foram obedientes, eles trabalharam na construção da arca, eles aprenderam com seus pais a temer o Senhor, mesmo que a geração em sua volta zombasse deles. Eles temeram o Senhor e alcançaram a promessa. E quando o dilúvio veio, pelo fato de temerem e honrar os seus pais, pelo fato de aprenderem em famílias, eles então foram livres da condenação. Foram livres do juízo por intermédio do dilúvio. O aprendizado familiar te livra então de diversas ciladas. Esse é o primeiro princípio que você pode destacar com os teus alunos. Em segundo lugar, nós vamos encontrar então outro exemplo. Como segundo subtópico, nós vamos citar o exemplo então de Isaac, que aprendeu com seu pai Abraão. Gênesis capítulo 24, versículo 63, demonstra para a gente que Isaac aprendeu com seu pai Abraão, que era considerado o pai da fé, a ter fé, a temer ao Senhor, a ser obediente, a escutar os conselhos do seu pai. E quando ele foi testado pela fé, o Senhor esteve com ele. Isaac é separado para ser um dos patriarcas, um homem de fé que teme ao Senhor e procura então confiar no Senhor no momento em que ele é provado, porque ele aprendeu com seu pai a temer a Deus. A própria Bíblia faz questão de dizer que Deus honrou Isaac pelo fato dele obedecer o seu pai, pelo fato dele crer nas promessas pela fé, dando-lhe uma família, lhe fazendo uma pessoa próspera. Mesmo quando ele foi perseguido pelos filisteus, ele continuou agindo pela fé, cavando poços no deserto, até o momento em que Deus abriu a porta e ele encontrou um rio muito especial. O Isaac demonstra para a gente que o aprendizado pela fé vale a pena. Os nossos pais nos ensinam, então, o caminho da fé. O segundo princípio que você pode destacar é o princípio da fé, que é ensinado em família, e esse princípio deve ser guardado por você. Quando os teus pais te ensinam a ir para a escola bíblica, te ensinam a servir o Senhor, isso é princípio e deve ser levado adiante.
Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, eu quero destacar então o exemplo agora de Salomão. Salomão, quando se tornou rei, ele pediu da parte de Deus sabedoria. Isso demonstra que ele aprendeu com seu pai Davi a temer o Senhor. Ele aprendeu que a sabedoria e a presença de Deus vale mais do que o ouro, vale mais do que os seus inimigos, sendo entregues na sua mão. Salomão aprendeu o valor de temer a Deus, o valor de depender de Deus, o valor então de seguir o Senhor. Não é à toa que agora, já idoso, ele escreve provérbios, trazendo então diversos conselhos para o jovem servir a Deus e temer o Senhor. Com quem que Salomão aprende a temer o Senhor? Com seu pai Davi. E ele é guiado de uma forma especial a servir a Deus de todo o seu coração. Nós também precisamos temer, buscar de Deus as bênçãos do céu, aprender que nós dependemos de Deus para exercer qualquer tipo de liderança ou tarefa. A Bíblia descreve isso para a gente a partir dos princípios de Salomão. Em quarto lugar, eu quero destacar para você como quarto subtópico o exemplo de Ruth. Ruth é apresentada na Bíblia como a bisavó de Davi. O seu texto, o seu livro, é escrito no período dos Juízes. No período dos Juízes, tá? E não no livro de Juízes. É o mesmo período histórico. Ruth, ela dá um exemplo de forma especial em temer a Deus e honrar agora sua sogra Noemi. Ela aprende com a sua família, de forma especial, com Noemi, que passa a ser a sua mãe, a temer a Deus, a crer em Deus e amar ao Senhor. E isso está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 16. O exemplo de aprendizado em família aqui é tão forte que Ruth, em outras palavras, se converte ao Senhor. Ela que era moabita, ela passa a temer a Deus de todo o seu coração. Ela que servia a outros deuses, passa a temer a Deus com toda a sua alma. E esse aprendizado familiar nos leva então adiante. Você sabia que a maioria das pessoas que se convertem pelo testemunho familiar ou por causa de um amigo que lhe levou até Jesus? A Ruth foi levada por Noemi. E isso nos guia então a servir a Deus. Em quinto lugar, eu quero citar mais um exemplo bíblico para você como quinto subtópico, o exemplo então de Esther. O seu nome original é Hadassah. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que criou ela temendo o Senhor. Quando ela alcança a mais alta posição do seu período histórico, ela se recorda de temer ao Senhor. Ela depende da presença de Deus. Ela convoca as suas moças que trabalhavam com ela para orar e jejuar, para ter a salvação de Deus e reverter então os planos do inimigo. Esther nos ensina então a depender de Deus em oração. Ela aprendeu isso com quem? Com seu primo Mardoqueu, que dependia de Deus. Todos nós aprendemos com alguém. E esses exemplos nos ajudam então a crescer em Jesus. Em sexto lugar, eu quero destacar então o exemplo de Jesus como sexto subtópico. Jesus é o maior exemplo de aprendizagem. Ele aprende com o Senhor, mas ele também se deixa aprender com José, seu pai adotivo, que o guia, que trabalha com ele, que dá uma profissão para Jesus, a profissão de carpinteiro. E ele aprende nessa carpintaria a ser servo, a valorizar exatamente o plano e projeto de Deus. Como é importante nós aprendermos sobre esses meios de aprendizagem, que nos guiam a crescer em Jesus. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa palavra está edificando você, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: aprendendo direitos e deveres. Toda família também nos ensina, de forma ética e pastoral, a termos direitos, isso é importante, nós queremos muito aprender sobre os nossos direitos, mas a família também nos ensina a cumprir deveres. E esses deveres nos ajudam a ser uma pessoa de bem e moldam também o nosso caráter.
em honestidade, em verdade e glorificação a Cristo. Nós temos direitos como filhos e filhas do Senhor, em um lar, em uma construção familiar. Mas também temos deveres. Devemos cumprir tarefas que exaltam a Cristo e contribuem para a manutenção e crescimento familiar também. Vamos entender isso de uma forma prática. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico desse segundo ponto, nós vamos tratar então sobre o seguinte argumento: respeitar, obedecer e honrar os pais. Esse é o primeiro dever. E ele tem base bíblica, que está então em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. O primeiro papel que nós precisamos levar em consideração de dever como servo e serva de Cristo, à luz de Provérbios, é entender que nós devemos respeitar e honrar os nossos pais. Isso é fundamental. Honrar aqueles que se dedicaram e se dedicam em cuidar de você, cuidar de nós. A Bíblia fala sobre o princípio da honra familiar. E o princípio da honra familiar lhe leva então para pontos agradáveis, para lugares desejáveis diante do Senhor. Porque você passa a honrar aqueles que abençoaram você. Esse princípio é fundamental. Honre o seu pai e a sua mãe. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós também podemos destacar em sala de aula o seguinte argumento: que há uma necessidade de acatar a correção dos seus pais. A própria Bíblia descreve que quando o pai ou a mãe corrige o filho, ele então está guiando esse filho para o caminho certo. Quem sabe você está se desviando do projeto e do plano de Deus. Os pais nos guiam para o melhor. A correção vem para nos ajudar a crescer e nos ajudar também a ser uma pessoa de bem, honesta, que tenha moral, que defenda valores, que são valores construídos em família. Isso também nos ensina de forma prudente a valorizar a glória de Deus, a presença de Deus e honrar o Senhor. Um pai que guia o seu filho está guiando em amor, em orientação, conforme a Bíblia. Nós podemos ser repreendidos, por exemplo, sendo guiados através de conselhos, demonstrando que, às vezes, nós tomamos decisões erradas, mas quando o conselho vem do Senhor, ele nos ajuda a sermos guiados através desses princípios que as nossas famílias apontam para a gente. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: alegrar e orgulhar seus pais. Isso também faz parte dos deveres de todo aquele que é filho e filha diante do Senhor. A alegria e a honra faz parte de você. E você precisa então levar isso adiante, porque você aprendeu em família. E o próprio escritor aos Provérbios destaca sobre essa necessidade de exaltar a Deus, trazendo alegria para a sua família. Quando você é honesto, quando você age como uma pessoa de bem, quando você age com os princípios que foi ensinado pelos seus pais, você traz alegria para a tua família. E isso é fundamental, é um princípio de honra conforme a palavra. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último ponto, trata então sobre o seguinte argumento: ensinamentos que levamos por toda a vida. Eu costumo pensar que um bom pai se preocupa em deixar não somente a herança para os seus filhos, mas sim o legado. O legado nós levamos para toda a vida. O que é o legado? É aquilo que nós aprendemos. É aquilo que nós levamos como educação, como moral, como princípio de honra, como princípio norteador para a nossa vida. E esse legado é levado de geração a geração. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata então sobre alguém que leva esse princípio por toda a sua vida. A primeira pessoa que aparece aqui é o exemplo do José. Conforme a Bíblia, nós encontramos José, que era filho de Jacó, que cresceu aprendendo a temer a Deus. Mas se você analisar a história de José, você vai perceber que ele foi vendido por seus irmãos, que ele sofreu no Egito. Mas lá no Egito, ele não deixou o Senhor. Lá no Egito, a mão do Senhor estava sobre ele. Lá no Egito, tudo que ele fazia prosperava. E Deus colocou ele para ser o braço direito do principal governante do mundo, sendo governador do Egito. Mas ele não se esqueceu daquilo que ele aprendeu.
ele levou isso adiante, honrando o Senhor com todo o seu coração. Isso é lindo. Quando nós guardamos princípios no nosso coração, nós levamos adiante para a glória de Deus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós encontramos também outro exemplo sensacional dentro da Bíblia. É o exemplo de Daniel e seus amigos, o Ananias, o Azarias e o Misael, que foram levados através do cativeiro para a Babilônia. Foram levados ainda jovens, no ano 602 a.C. Eles, na Babilônia, tiveram que passar por um processo de aprendizado. Eles tiveram, por exemplo, que comer dos manjares do rei. Mas quando nós lemos Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel rejeitou no seu coração se contaminar com os manjares do rei. E isso demonstra para a gente que ele e seus amigos guardaram princípios da palavra. Eles conheciam Levítico 18. Eles entendiam a lei e compreendiam que se contaminar com os alimentos desagradava a Deus. Eles foram fiéis e permaneceram fiéis, honrando ao Senhor com toda a sua vida. E Deus então guardou aqueles meninos na Babilônia de forma extraordinária. E é claro que, em último lugar, nós vamos chegar então no exemplo de Esther, como terceiro e último subtópico. Hadassah, Esther, se tornou governante, rainha, em um período histórico que nós vemos aqui a ação de Deus. Essa mulher não se esqueceu de quem é. Essa mulher não se esqueceu que era judia, não se esqueceu de temer ao Senhor, pois tinha aprendido com seu primo Mardoqueu. E no momento da sua oração, Deus agiu através dela por intermédio da fé, honrando ela para a glória e honra do Senhor e trazendo livramento para todos os judeus do seu período. Eu espero muito que essa lição possa ter edificado você através da palavra para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá, tira uma foto com esses teus alunos, posta, me marca, vou ter o prazer de repostar também. Que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu fico muito feliz se essa aula edificou você. É claro, se você deseja saber o dia das nossas aulas aqui, o dia das nossas postagens, de segunda a sexta-feira eu estou postando aula para você. Sempre ao meio-dia, mas toda sexta é o dia marcado aqui da classe dos pré-adolescentes. Então, sexta-feira, eu te aguardo por aqui para a glória de Deus, para a gente aprender juntos a respeito da palavra em nome do Senhor Jesus. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e você pode fazer isso escrevendo no comentário abaixo, eu quero Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa edificar você e você crescer em Cristo para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, pessoal, eu tenho alguns textos que vão te ajudar a crescer, estudando um pouco mais sobre esse assunto que estamos trabalhando nesse trimestre. Quero indicar para você Temperamentos Transformados, esse material da editora Mundo Cristão. Muito legal esse texto e vai te ajudar a crescer um pouco mais em Jesus sobre esses assuntos que estamos abordando aqui. Quero indicar também a Jornada de uma Alta Descoberta. Esse material da editora Mundo Cristão vai te ajudar a crescer também, estudando um pouco mais sobre esses assuntos que tratamos aqui. E quero indicar também o meu livro, tá? A Doutrina do Pecado, Janderson Nascimento, da editora Santorini. Você pode adquirir esse material através do Instagram da editora Santorini, ou do site da editora Santorini. Você pode encontrar também no Mercado Livre, no Amazon. Que Deus te abençoe. E eu espero que esse texto também edifique você para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre o seguinte argumento: preservando boas amizades. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.